e né, que é a questão do refugiado que está fugindo de uma situação de guerra, e um outro migrante que é, né, esse brasileiro que está saindo da região Nordeste por conta da fome, da seca. E aí a gente percebe, né, o quanto o filme, dentro dessa relação das pesquisas, né, enquanto um artefato curricular, ele pode, ele potencializa essa tessitura de conhecimentos e significações, né, por meio de todas essas criações que ele vai abordando, né, dentro do filme. E por isso a gente entende que a Cine Conversas ela seja tão importante, né? Enquanto um artefato metodológico. Nesse filme, né, como eu acabei de dizer, ele está tratando dos migrantes e refugiados, e a gente traz isso para o nosso artigo, tratando dessa relação, né, como nós não queremos exatamente entender o que leva a pessoa a sair desse lugar para buscar um outro lugar, nessa ideia de desterritorialização, mas sim o que é criado dentro dessas relações, sobretudo dentro e fora da escola, né? Nessa relação com o currículo, dentro da escola, nos dentro e fora da escola, pensando o que é isso que criamos nesses encontros em relação ao respeito, à diversidade cultural e o próprio preconceito e xenofobia, que também são criados por nós, né? Então, o que acontece nesses encontros e como o filme pode nos ajudar a pensar esses usos que vão acontecendo nesses encontros, né? E aí a gente trabalha muito com essa ideia da potência do falso, que é uma ideia também trabalhada por Deleuze e Guattari, e a gente aproveita isso no nosso artigo para tratar de tudo que é criado nessa relação entre migração, deslocamentos, nessas criações de fabulações e realidades, como potência do desejo, né? A gente compreende que essas fabulações elas são criadas a partir daquilo que a gente deseja. E a potência do falso ela não é necessariamente uma mentira, né? São todas as criações que vamos fazendo, são todas as fabulações que vamos fazendo e que, por estarmos fazendo dentro dessa ideia virtual, para nós que estamos criando, ela vai se tornando, né, nossas realidades. Então, o filme também nos ajuda a pensar acerca disso. E nós trouxemos essa imagem aí, que é uma imagem de making-off, para tratar dessa relação da potência do falso, porque as Cine Conversas também traz o filme enquanto um artefato, também com essa ideia que vai deslocando ou transitando, né, ou vai deslizando entre artefato, entre personagem conceitual, já que a gente também entende o filme enquanto, e as próprias cineconversas enquanto personagens conceituais, né, como a Nilda anunciou anteriormente. E aí, esses personagens conceituais, eles são essas figuras que nos ajudam a pensar, a ouvir e sentir o filme, né? E quando falo figura, talvez nem seja figura o termo apropriado, né? Mas são essas provocações que fazem com que a gente pense, sinta acerca dos nossos estudos. E como esses clichês, né, que aí é uma coisa que está dentro de uma ideia cinematográfica ou dentro de qualquer narrativa em que envolve uma ficção, como esses clichês eles vão nos apoiando, né, no sentido de acreditar nas nossas perspectivas, nas nossas criações, naquilo que a gente pode compreender enquanto avanços dentro dos cotidianos, né? Dentro do avanço que eu quero dizer é como é que a gente vai criando realidades possíveis, né? Dentro dessas adversidades. Então, o filme, enquanto personagens conceituais e pensando nele dentro dessa provocação curricular, né? Como um artefato curricular, ele nos ajuda a compreender quais são as criações dentro das táticas e das astúcias dessas pessoas, né, que estão nesses eternos movimentos de migração. Tem uma coisa muito interessante que Deleuze
traz isso também, Deleuze e Guattari, é que essa relação da migração, ela não é uma relação de afeto só para quem sai, né? De uma afetação para quem sai. Todo deslocamento ele é uma provocação de quem sai e de quem recebe. Então, isso nos interessa, compreender dentro desse ambiente, né, das nossas redes educativas. O que está sendo criado, tecido ali nesses encontros, né, entre aquele que chega e aquele que sai e aquele que chega. E isso, dentro da ideia curricular, não está só preso a uma ideia do migrante que vem de um outro país ou que vem de um outro estado, mas é dentro dos deslocamentos que acontecem dentro, às vezes, da própria escola, ou do próprio bairro, ou da própria cidade. Em outras experiências, né? Depois do Cine Conversa, a gente produz uma oficina, produz outros filmes, e as pessoas trazem essa relação dos deslocamentos, né? Que acontecem entre estudantes que precisam sair da região norte, da região da Zona Oeste ou da Baixada Fluminense para chegar no Rio de Janeiro, né, no centro do Rio, para estudar e para trabalhar. Ali acontecem muitos deslocamentos e muitas situações, às vezes dentro da própria comunidade, a relação entre facções, né, que aí acontece no estrangeirismo ali, uma questão de fronteiras e limites que está ali permeando aquela comunidade. Então, a gente compreende que essa questão do movimento migratório ela está para além, então, dessa situação, né, que a gente compreende e que a escola, quando aproxima essa conversa, ela traz, né, todas essas questões que estão ali acontecendo junto, né? A gente também entende muito isso, sim. A gente percebe que as conversas com as cineconversas, as conversas com os cotidianos, com os filmes, elas vão nos ajudar a fazer emergir situações, criações que estão acontecendo ali junto, né? Não existe uma coisa estanque, e por mais que a gente viva dentro de um sistema de opressão e que nos coloca nessa situação de migrantes, ou de refúgio, que dentro desse movimento há criação e há possíveis, né? Nessa virtualidade, criações de possíveis realidades, outros possíveis. Este artigo que nós escrevemos, ele foi publicado numa revista na Universidade de Rosário, na Argentina. O nome da revista é Revista de la Escuela de Ciências e de la Educación. E é isso. A gente agradece, né, por essa escuta e uma boa tarde. Retira o... Isso. Obrigada, Noale. Em seguida, seguindo imediatamente para o artigo Memórias de Professoras, tecendo cineconversas com um incrível exército de Brancaleone, que é um artigo de Rebeca Brandão, Rosa Helena Mendonça e Rosana Papini, e sobre ele a Rosa vai falar para nós. Boa tarde a todos e todas, obrigada pela atenção. Eu vou pedir para o Newton me ajudar com a apresentação do PowerPoint, e só para guiar a nossa conversa, mas antes eu queria dizer que esse artigo, né, ele partiu do pressuposto de que esse filme poderia ser revisto por novas gerações e que teria um link, assim, uma possibilidade de pensar o momento atual que a gente vive e também a questão base da nossa pesquisa das migrações, né, de você ter que sair do seu lugar em busca de sobrevivência, basicamente, porque o Brancaleone ele é pensado, né, a partir do que era chamado do tripé do diabo, né, que seria a guerra, a peste e a fome. Quer dizer, alguma situação próxima ao que a gente vive atualmente, né? E esse filme, quando foi lançado no Brasil,
A gente vivia a ditadura militar. Foi um ano antes do AI-5, que realmente ocasionou o fechamento das relações democráticas, né, das possibilidades de reação de um conjunto democrático da sociedade brasileira. Né? O filme se chama O Incrível Exército de Brancaleone, né? L'Armata Brancaleone, italiano, com direção do Mário Monicelli e a trilha sonora do Carlo Rustichelli. E essa trilha sonora, depois a gente pode falar um pouco, dentro da nossa pesquisa, a gente valoriza a questão da imagem e do som, né? E de outros sentidos também, né? Essa trilha sonora, ela quase que se desprendeu do filme, é uma música assim, muito potente. Aliás, a própria ideia do Brancaleone, ela foi ganhando ao longo do tempo uma autonomia, né? Metonimicamente, ela sai do filme e começa a servir de representação para vários grupos que se insurgiam de alguma maneira em relação ao poder instituído. Né? O Brancaleone é um cavaleiro que sai em busca de um feudo, na verdade, um documento foi roubado e eles se autoproclamam senhores daquele feudo. Para conversar sobre esse filme, né, nós trabalhamos com algumas questões caras ao nosso grupo de pesquisa, né? As táticas e artes do fraco, como disse Arthur, né, como é que as pessoas vão criando táticas, né, roubaram um documento e juntaram um exército de maltrapilho para que eles fossem fugindo de situações como guerra, fome e tudo mais, conseguissem chegar a um lugar que poderia ser um lugar onde eles teriam uma vida melhor. Né? Isso na Idade Média, na chamada Baixa Idade Média. Para escrever o artigo, a gente se valeu da ideia de conversas, isso já foi falado aqui, não só pela fala, né, palestra da Nilda, como também pela Noale, né, quando a Noale apresentou. Então, a questão das conversas, para nós, é um locus de pesquisa, a gente pesquisa assim, conversando com personagens conceituais, no caso, cinema, e a gente escolheu esse filme. E nós somos 3 pesquisadoras no grupo, né? A Rossana, que está aí, a Rebeca, não sei se já chegou, que ela tinha um trabalho, mas enfim. E que situação que a gente encontrou para engendrar esse texto, né? Eu tinha visto o filme jovenzinha, ainda estudante secundarista, quando o filme estreou. E nunca mais me esqueci desse filme, realmente é um filme muito marcante. Rossana tem paixão pelo filme, trabalhou com ele como professora de História, já nos anos 2000, e tinha muito para falar, e trabalhou muito isso com os alunos para discutir a Idade Média, e tinha muito para falar acerca dessa experiência com os alunos. A Rebeca não conhecia o filme, mas ficou muito interessada. Então, nós sugerimos, né, ela teve a ideia e nós também acatamos, que a gente pudesse fazer pesquisas na internet, né, para ver como é que esse filme aparece, se tem artigos sobre ele, o que a gente pode encontrar em relação ao filme. Eu fui para a hemeroteca, que, aliás, é uma pesquisa bem interessante, a gente consegue acessar pela internet e consegue jornais de época, né? Então, eu descobri Peraí, deixa eu terminar só essa coisa aqui para a gente ir para o outro. Porque eu queria falar das histórias de vida, né? Que seria o desafio, já que a gente publicou numa revista autobiográfica, e a das redes educativas, como a gente entende, a partir da Nilda, e, enfim, também com a ideia de rizomas, que se aproxima da questão das redes educativas. Né? Então, vamos lá para a próxima, para o próximo, pode ser, Nilda. A parte 1, como eu falei, são lembranças de uma jovem futura professora que relembra o impacto do filme, causado pelo filme no Rio de Janeiro, em 67. Pode passar. A parte 2 a parte 2 não passou, não, Nilton.
Eu acho que não. Tá bom. Então, dentro da parte 1, eu já falei isso, eu me antecipei ao PowerPoint, mas tudo bem. É a questão da hemeroteca, das pesquisas que a gente fez, e encontramos material de arquivo, né, falando do filme. Aqui não é para ler, mas para deixar registrado uma crítica na época. E, como eu falei, a gente ainda tinha uma certa liberdade. O filme foi cortado, foi censurado, na verdade, em cenas eróticas, consideradas eróticas, e a crítica traz isso e chama os censores de energúmenos, que é uma coisa que depois ficou totalmente impossível. Um ano depois já se tornou impossível. Pode passar, Nilton. Tá. A parte 2 é a parte da Rossana, que eu falei para vocês, que ela trabalhou com os alunos, a questão da idade média, contou as experiências, ela tem muita coisa para contar, eu vou só resumir assim, né, o que ela contaria, eu acho, que ela fez um trabalho de uma feira literária de uma escola em que ela trabalhou, na proximidade, não, num bairro, acho que de Angra dos Reis, no momento em que a Flip tinha muita importância, eles criaram a festa literária dessa escola, e que ela fez trabalhos maravilhosos com os alunos, e expôs em vários lugares, e criou muitos debates em torno da questão medieval a partir desse filme. E a parte 3, vamos lá. A parte 3. A Rebeca, né, uma terceira professora que não conhecia o filme, se propõe a assisti-lo e a pesquisar na internet matérias de divulgação, evidenciando uma prática de leitura cada vez mais frequente em nossos dias. Essa cena de fundo aí, porque uma das questões que o filme vai tratar, né, é a questão da hegemonia da Igreja Católica e a questão da crença, né, de você acreditar em determinadas coisas que eram impostas de alguma maneira, e que esses andarilhos que formaram esse exército se viam nessa situação, frente à igreja, frente ao poder dos latifundiários, não é latifundiários que se diz, senhores feudais, tá? Pode ir. Não sei se senhores feudais já posso chamar de latifundiários, não, né, Nilda? Essa ideia vem depois, né? As palavras-chave do nosso texto, né, são memórias de professoras, cineconversas, cotidianos escolares e redes educativas. O interessante é falar um pouco dessas redes, porque elas aparecem muito fortemente nesse texto, porque nós optamos nesse texto, sendo um texto de 3 pessoas, a gente optou, né, nesse texto em deixar bem marcado que capítulo, que parte, né, vamos dizer assim, do texto cada uma criou. E como é que essas partes conversam, e como é que essas redes nas quais as professoras, nós estivemos imersas, né, nos ajudaram a pensar o texto e a relação dele com esse momento político atual que a gente está vivendo e com a situação da pandemia, né? Fazendo um paralelo entre a questão da peste, a questão da pandemia, enfim, e a questão política também que se evidencia para a gente. Pode passar. Deu? Pode passar, Nilton? Bom, então, nas conclusões do texto, a gente traz a questão das táticas de fazer crer, né? A fabricação de simulacros fornece, assim, um meio de produzir crentes e, portanto, praticantes. Quando o Certeau traz essa ideia, né, e nós nos apropriamos dela, a gente também não tem como deixar de fazer um paralelo com a questão que a gente vivencia hoje em relação às religiões, principalmente, né, as religiões neopentecostais, né, e
e a forma como elas se imiscuíram, né? Entraram na política, criando, inclusive, uma bancada no Congresso, né? De tamanha foi a possibilidade de penetração entre as pessoas, principalmente pessoas que eram consideradas pessoas que estavam em situações subalternizadas, em trabalhos desempregados ou em trabalhos considerados subalternos, né? E, paralelamente a isso, eles vão fortalecendo uma bancada política até chegar à presidência da República, né? E tendo o apoio de uma bancada no Congresso. Quer dizer, uma situação que a gente pode pensar a partir desse filme, né? Também, né? Pode continuar. Esse não é o último? Conclusão não é o último? Tem mais alguma coisa? Tem mais uma coisa que eu ia só mostrar para vocês, também não é importante, não. Não, é porque entra devagar, Rosa. Ele dá de sinal, mas entra devagar. Ah, tá. Eu ia mostrar para vocês, ninguém vai ler isso aí, mas só para dizer que a gente vai deixar as referências, caso alguém se interesse em futuramente dar uma olhada, mas que o artigo se encontra publicado na revista autobiográfica da Bahia, né? Então, é isso para terminar. Não sei se mais alguma coisa eu deixei de falar, mas, enfim, estou à disposição se tiver uma possibilidade de um debate. Obrigada. Obrigada, Rosa. O terceiro texto se chama Interfaces, Educação e Direitos Humanos, Relatos de Formação de Professores com as Cineconversas. Autoria de Marcelo Machado, de Tami Lobo, de Renata Rocha e de Maria Cecília Castro. Quem vai falar é Maria Cecília, do texto. Boa tarde a todos. Deixa eu só... Conseguem verificar aí a tela da apresentação? Sim, está tudo certo. Você está vendo, nós também. Ótimo. Então, vou começar. Esse trabalho foi escrito, como a professora disse, com mais 3 autores, e parte da experiência, né, de um dos autores com uma disciplina que tinha um enfoque de trabalhar a questão dos direitos humanos, em especial a infância, as infâncias, como a gente compreende, e a partir dessa experiência, dessa disciplina vivida pela autora, nós conversamos a respeito das produções fílmicas que eram apresentadas nas disciplinas e produzimos esse texto, que foi publicado na revista Educação, Psicologia e Interfaces, né? Então, eu vou começar um pouco trazendo essas experiências, né? E relacionando com a pesquisa da nossa disciplina. A pesquisa que nós desenvolvemos no nosso grupo de pesquisa. Bom, como já foi mencionado aqui, a perspectiva de metodologia que a gente utiliza no nosso grupo de pesquisa são as conversas. E, em especial, as cineconversas, acreditando numa perspectiva deleuziana da potência do cinema e dos filmes em poder criar possibilidades, né? A potência do falso que produz possibilidades de pensar outras maneiras de ser, de existir e de estar no mundo. E isso muito baseado... esse termo cineconversas vem da Rosa, que acabou de apresentar agora o trabalho dela, com Rebeca e Rossana, vem a partir da ideia de Guéron, né, e Deleuze, e também de conversas com autores que pensam também na mesma perspectiva. Trazendo essa ideia também dos personagens conceituais, que para nós é muito importante, que não se reduz apenas a um ser humano, mas os nossos personagens conceituais, como foi dito pela professora Nilda, podem ser artefatos outros, que entram nas pesquisas que nós utilizamos para que possamos conversar acerca dessas questões que nos parecem caras e que, para nós, na nossa pesquisa atual, são as questões dos movimentos migratórios. Em contrapartida, os filmes que nós analisamos no artigo foram esses que eu coloquei aqui.
Escolarizando o Mundo, que foi um filme de 2010, A Invenção da Infância, de 2000, O Garoto Selvagem, A Casa e a Rua, Infância sob Controle e Contador de Histórias. Esses filmes foram trabalhados na disciplina, como já mencionei, que foi feita por uma das participantes do grupo de pesquisa, mas que, para nós, produziu esse artigo justamente por nos fazer pensar questões relacionadas a direitos humanos, e eu vou focar a apresentação justamente nesse sentido, porque nós acreditamos, né, que a Declaração Universal de Direitos Humanos ela é importante para a nossa pesquisa justamente por garantir o respeito universal às liberdades fundamentais, e essas questões e esses direitos humanos adentram na escola, nos espaços-tempos escolares e nos nossos espaços-tempos de atuação, de uma maneira geral, a partir dos sujeitos que fazem parte, né, que a gente chama de praticantes pensantes dos cotidianos escolares e das redes educativas de uma forma geral. Então, essas questões, sejam de gênero, sejam de sexualidade, sejam raciais, sejam de intolerância religiosa e, atualmente, para nós, na nossa pesquisa de migração, elas aparecem na escola. E aí, nós entendemos a importância de se trazer e de se fazer com que essas questões se tornem movimentos curriculares, se transformem os currículos vividos nas escolas. Como que a gente trabalha? A partir desses artefatos culturais que nós já mencionamos aqui e que a gente chama de artefatos curriculares. Essas produções nós trazemos para a escola, trazemos para os nossos espaços de atuação e conversamos com os nossos estudantes acerca dessas questões. E são as cineconversas, que são material que nós utilizamos nas nossas pesquisas. Eu trouxe esse gráfico que traz um pouco dos dados da ONU sobre migração no período de 2010 a 2015, e a gente compreende essa ideia de fluxos, né? Como a Noale colocou, para a Deleuze, a questão do deslocamento, ele produz transformações tanto naquele que sai do seu local, né, originário, e para aqueles que recebem essas pessoas. Então, a gente compreende que as escolas que recebem esses estudantes, que todos aqueles que já viveram uma experiência de migração, seja a partir de um familiar, seja a partir de um colega de turma, eles têm muito a dizer sobre essas questões de migração. No nosso filme, no nosso artigo, a gente, de fato, quis focar no trabalho a partir do O Garoto Selvagem, de 1970, fazendo uma relação de como que essas modificações acontecem nesses sujeitos que fazem parte dessa experiência, né, dessa vivência de imigração. E o filme fala sobre uma criança que é encontrada na floresta e que é trazida para um ambiente diferente daquele que ele vivia, e ele é forçado a se transformar, ele é forçado a imprimir nas suas vivências marcas daquela sociedade que ele tinha sido colocado. E o que acontece é que a chegada dessa criança causa um estranhamento, né? Não só para ele, que está vivendo esse processo de estar em outro lugar, tendo outros modos de vida, de se relacionar com a sociedade com a qual ele foi inserido, quanto para os outros, que recebem aquela criança com hábitos, com as culturas totalmente diferentes daquela que estava sendo posta ali naquela sociedade. Então, essa relação foi trabalhada no nosso artigo justamente para pensar que esse direito humano é um direito que precisa ser garantido e que ele precisa ser compreendido por todos. O estranhamento, ele é algo que está inerente à pessoa humana, mas como que nós discutimos essas questões, como que essas questões são importantes para a gente pensar, tanto para o estrangeiro, quanto para aquele que está recebendo esse estrangeiro.
E aí a gente traz também a ideia de que, nesses documentos, inclusive na Declaração Universal de Direitos Humanos e em leis que foram produzidas e elaboradas a partir dessa garantia de direitos, como elas são importantes e como elas precisam ser garantidas no dia a dia desses sujeitos. E um desses direitos é a educação. Ela é garantida na nossa Constituição, ela é garantida também na Lei de Migração de 2017, e as escolas precisam compreender que essa questão precisa ser discutida, sim, na sala de aula, independente de se ter ou não um estudante migrante ou refugiado, e a gente sabe que temos experiências muitas sobre isso, quando conversamos com os nossos estudantes, ouvimos relatos de experiências de migração, sejam entre cidades, sejam entre países, e de outros familiares que foram, e que isso precisa ser discutido na nossa sala de aula. Para isso, as nossas pesquisas entendem a importância da formação de professores. E aí, como que nós temos feito no nosso projeto? Nós reunimos estudantes da graduação e conversamos. Agora, na pandemia, nós temos criado outras possibilidades de se discutir a questão, e aí eu trouxe na apresentação uma conversa que foi feita online com os estudantes, porque nós compreendemos que essas redes educativas nos formam e nos são formadas. A partir do momento que o cinema se apresenta para nós como um personagem conceitual, em que nós conversamos com essas estudantes, elas trazem esses relatos, essas experiências vividas de movimentos migratórios outros e múltiplos, e que podem produzir outros conhecimentos para que elas levem para as escolas e para que elas trabalhem com os seus estudantes. Esse é o trabalho, esse é o movimento que eu faço na minha pesquisa de doutorado e que outros autores também do artigo fazem, que nós justamente levamos para as escolas essas discussões a respeito dos movimentos migratórios. Enfim, nós terminamos a apresentação, queria agradecer a oportunidade e deixar aberto para uma conversa maior com todos os outros participantes. Obrigada. Obrigada, Cecília. Se você puder... Isso. Demora um pouquinho. Em seguida, nós vamos ter o artigo Cineconversas e Fabulações Curriculantes, o uso de filmes e a potência das conversas como metodologia de pesquisa em educação, de autoria de Rosa Helena Mendonça, Joana Ribeiro, Noale Toja e Maria Moraes, e quem vai falar é a Joana. Boa tarde. Eu vou compartilhar também a nossa apresentação. Acho que está já. Então, como a professora Nilda falou, somos 4 autoras nesse texto. Ele foi publicado na revista E-Currículo, é uma revista da PUC de São Paulo. Foi publicado no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2020. E antes de falar propriamente do texto, eu queria contar um pouquinho do processo de escrita, porque como as colegas falaram, e a professora Nilda também, nós conversamos com filmes, porque os compreendemos como nossos personagens conceituais. Então, nós vivemos a experiência de ver, ouvir, sentir, pensar com esses filmes. E depois essas conversas, elas vão ganhando uma maturidade, nós conversamos muito. Depois desse momento da cineconversa, essas conversas se multiplicam. Então, como fomos 4 autoras, foram muitas conversas até que nós conseguíssemos escrever o texto, cada uma com as suas redes educativas, cada uma compartilhando aquilo que o filme mobilizou, né, de acordo com as próprias redes. Então, foram muitas conversas para a escrita desse texto.
o nosso artigo, ele se propõe ser uma conversa com o filme Pagador de Promessas, de 1962. Foi um filme que, inclusive, ganhou o prêmio da Palma de Ouro. Ele tem a direção do Anselmo Duarte, estrelado pelo Leonardo Vilar e pela Glória Menezes. E é um convite para que a gente caminhe junto com o Zé do Burro. O Zé do Burro é um personagem, não à toa tem esse nome, ele tinha um burro como seu, mais do que um animal, como um amigo, e esse animal fica muito doente. Desesperado, não encontrando solução para o problema do seu animal, inclusive o veterinário não conseguiu curá-lo. Zé do Burro faz uma promessa num terreiro de candomblé. Ele promete a Santa Bárbara, ali sincretizada na figura de Yansan, que se o animal for curado, ele vai dividir as suas terras e caminhar até a capital, Salvador. Ele vivia no interior da Bahia. Ele vai caminhar até a capital, Salvador, carregando uma cruz no tamanho da cruz de Cristo. Então, logo de início, o que nos tocou muito, além desse sincretismo, é o compromisso do Zé do Burro em pagar uma promessa, mas também o compromisso que ele tinha com ele mesmo. Não era só uma questão de um compromisso com Santa Bárbara ou com Yansan, mas é aquele compromisso com ele próprio. Essas figuras, Santa Bárbara e Yansan, aparecem também para nós como a Metis, como a astúcia, né? Metis como a esposa de Zeus, que simbolizava justamente a tática, a sabedoria, a astúcia, que foi devorada por Zeus, né, que incorpora toda a astúcia de Metis. Também Santa Bárbara, que foi perseguida por ter se convertido à religião cristã, ao cristianismo, perseguida inclusive pelo próprio pai. E Yansan, que também representa essa força, o domínio do trovão, né, das tempestades, que também conseguia tecer táticas através da criação de ferramentas com ferro. Então, essas figuras aparecem aí como aquela força que mobiliza a astúcia do homem e da mulher ordinários, comuns, que vão aparecer na história do Zé do Burro. Essa primeira imagem é ele nas escadarias, né, na festa de Santa Bárbara, impedido de entrar na igreja para cumprir a sua promessa, porque não bastava levar a cruz. A promessa seria concluída quando ele entrasse com a cruz dentro da igreja de Santa Bárbara. Nesse deslocamento, que a princípio seria temporário, a ideia era ir até a capital e retornar para sua terra, ele vai se deparar com uma polifonia cultural. Então, ele vai ser acolhido pelas mães de santo, que estão ali na escadaria, também fazendo uma homenagem a Santa Bárbara e a Yansan. Então, ele vai se deparar com essa polifonia cultural, com essas múltiplas vozes, com essas múltiplas religiosidades que estão ali em conversa. Mas ele também, por outro lado, vai se deparar com a intolerância. É gritante a questão da intolerância religiosa no filme, aí na imagem 3, a gente tem o padre proibindo a entrada do Zé do Burro na igreja. Quando o padre descobre que a promessa foi feita no terreiro de candomblé, ele imediatamente diz que não pode permitir que o Zé do Burro entre na igreja de Santa Bárbara. Então, a ênfase é na intolerância religiosa, mas não só, porque ele vai se deparar também com a repressão policial, com a intolerância em relação à sua origem, de ser uma pessoa do interior da Bahia. Ele vai se deparar com as próprias imagens que vão sendo tecidas dele mesmo. Em algum momento, um jornalista da região começa a criar também imagens sobre o Zé do Burro, como alguém que está defendendo a reforma agrária. Então, tudo isso vai estar ali passando pela imagem dele e da sua esposa, que o acompanha. Também é importante dizer isso. A figura da mulher, do Zé do Burro, que não fez a promessa, não concorda com aquilo, mas ela o acompanha nesse deslocamento, também vai se deparar com todas essas questões e
e que culminam num fim trágico do Zé do Burro. Aí a gente tem outras imagens, muito interessante também, porque o filme se passa muito na escadaria, né? Então, é aquele dentro-fora. Ele está na porta da igreja, ele está ali pronto para cumprir a sua promessa, mas ele não pode entrar, porque essa promessa foi feita no terreiro de Candomblé. Ao mesmo tempo, todos aqueles outros grupos que também não podem entrar, porque não são acolhidas pela Igreja Católica naquele momento, estão ali na escadaria. Então, estão as mães de santo, os capoeiristas. Então, é esse entre lugar, né, esse lugar que se mistura, esse dentro-fora, que se dá ali na escadaria. E algumas palavras são muito fortes no artigo. Virtualidades, essa ideia do virtual para Deleuze, né, como aquela possibilidade de algo que possa ser criado e que possa vir a se atualizar. Então, essas múltiplas possibilidades, essas múltiplas criações. A ideia de ficção, não como algo que é mentiroso, mas justamente como essa criação de possibilidades. As fabulações, que são essas narrativas que nós vamos tecendo. Uma das coisas que a gente busca discutir no artigo é que o que a gente acredita como verdade são fabulações que vão conseguindo se impor, que vão conseguindo se tornar hegemônicas nessas disputas. Então, a narrativa da Igreja Católica era uma fabulação que se tornou hegemônica. Da mesma forma, das ciências, se a gente pensar, são fabulações, são criações de possíveis, e esses discursos vão se tornando hegemônicos. Então, é preciso que a gente também busque valorizar os saberes cotidianos, ordinários, as táticas dos praticantes pensantes, e essas suas fabulações também, essas suas criações. A gente também quis tocar bastante na questão da potência do falso, outras colegas também já falaram, no Ali, que nós usamos muito nos nossos textos, essa ideia da potência da criação, não o falso como algo negativo, mas como algo cheio de potência. E nós dialogamos muito com Nietzsche no texto, e com a ideia do niilismo e com a potência das artes. A arte, no nosso caso, o cinema, como uma potência criadora de múltiplas realidades, né, de múltiplas possibilidades. Outras palavras também, falsário, artista como um falsário, também sem esse sentido pejorativo, a ideia da polifonia, dos muitos sons, das muitas vozes, das múltiplas narrativas. Então, a gente buscou discutir essas questões. E, pensando muito naquilo que nos interessa, ficaram alguns questionamentos para a gente ao longo do texto. Então, por exemplo, quais questões sociais apresentadas no filme podem se transformar em questões curriculares? Porque esse é o nosso interesse. Como essas questões vão se apresentar nos currículos criados, fabulados, praticados, pensados? Quantas fabulações bifurcadas, truncadas, que são criadas, inclusive criadas em ato, elas atravessam os currículos e o nosso compromisso ético também, enquanto professoras e professores. Quantos mitos e crenças ainda são criados pelos e nos currículos? Que crenças, que fabulações a gente tem contribuído para que permaneçam presentes nos currículos? E quais outras fabulações não seriam interessantes que nós criássemos também coletivamente? Que outras fabulações, criações, nós podemos tecer juntos em currículos recriados? Por fim, a gente quer chamar a atenção para a ideia das fabulações como atos de resistência, mas não só de resistência, de existência, de criação, como a professora Nilda sempre nos lembra e reforça, e falar da urgência que a gente tem de ficcionar o mundo, em especial nesse momento tão triste do mundo, e em especial do nosso país, da nossa urgência de ficcionar um outro mundo, de fabular a nossa própria vida, as nossas relações com os outros, como legítimos outros, e também dessa urgência de tecer currículos polifônicos, currículos com múltiplas narrativas, com múltiplas vozes, currículos fabulantes, currículos de criação de outros possíveis.
Aí eu coloquei o link, depois que vocês quiserem acesso à revista aí currículo, e fica o nosso agradecimento, meu e das outras 3 autoras. E foi um prazer essa escrita, foi uma alegria muito grande. Obrigada. Obrigada, Joana. Se você puder retirar aí. Passamos, então, em seguida... Desculpe aqui, deixa eu descer para poder achar. Ai, meu Deus do céu, peraí. Teremos agora o texto Bricolagens Artísticas, Contradições e Inconformidades na Rede e na Educação Carioca, de autoria da Tami Lobo e da Renata... Esqueci o sobrenome, Renata, desculpe. Aí você... Renata Rocha. Rocha, isso, Renata Rocha. E a Tami é quem vai apresentar o texto. Deixa eu colocar aqui. Então, boa tarde a todos. Eu sou Tami Lobo, também faço parte do grupo de pesquisas. Irei falar, então, um pouco acerca do artigo, já comentado pela Nilda, Bricolagens Artísticas, Contradições e Inconformidades na Arte Carioca, escrito por mim, por Renata Rocha, companheira de grupo, publicado na revista Teias. Esse texto se inicia com a nossa conversa acerca da cidade do Rio de Janeiro e seus habitantes. Ele foi tecido durante nossas caminhadas pelo centro do Rio, livrarias, cafés e museus, que sempre rendem criações, ideia para os encontros com as estudantes e outros novos textos. Encontros tão festejados por nós e que parecem tão distantes agora, em 2021, em meio à pandemia. Alguns colegas que ainda circulam pelo centro, devido às obrigações presenciais de trabalho, relatam que está vazio e triste. Muitas lojas fechando permanentemente e cada dia um deserto após as 18 horas. O que nos remete a uma pergunta que fazemos no início do nosso texto. O que é a cidade, senão seus habitantes? Eles criam os espaços urbanos e suas diversas composições. Sertor nos diz que o cotidiano se inventa com 1000 maneiras de caça não autorizada. Não há, então, uma rede disciplinar capaz de modelar indivíduos em conjuntos e fazê-los apenas usuários. O autor rejeita a unilateralidade de colocar para essas pessoas o estatuto de dominados, pois eles também criam coisas. Nós, do grupo, os chamamos de praticantes pensantes, pois traçam redes de conhecimento e significações o tempo todo. No texto, destacamos praticantes pensantes de cotidianos artísticos, sejam os criando ou criando a partir das criações já criadas. Antes da pandemia, em 2019, durante esses últimos passeios nossos pelo centro, a cidade acolheu, mais precisamente o MAR, Museu de Arte do Rio de Janeiro, a exposição Par de Papel de Maxwell Alexandre, uma exposição que, a partir das vivências do artista, problematiza a cidade falada versus a cidade praticada. Ele traz uma profunda crítica social aos estereótipos criados acerca dos moradores ditos de comunidades ou favelas, além de problematizar a nomenclatura pardo para designar pessoas, utilizando o papel pardo para compor suas obras. Papel este que inicialmente buscava no lixo da PUC, onde cursou design. O material era descartado pelos estudantes de moda após fazerem moldes, além de reforçar a questão no próprio título da amostra, né? Pardo é papel. Sua obra é toda criada em torno da Rocinha, que é considerada a maior favela da América Latina, mesmo tendo sido nomeada em 1993 como bairro. Sua exposição, já na abertura, pratica a cidade, trazendo uma ação de coloração de cabelos, realizados em piscinas e cadeiras plásticas na entrada do museu. Uma prática comumente realizada nas regiões periferizadas no início do verão, ou durante o carnaval, e muitas vezes mal vista por parte da sociedade. A ação do artista causou uma grande fila pelas ruas do centro, pessoas de diversas idades e regiões querendo descolorir seus cabelos.
Enquanto a exposição estava no início, eu conversava com jovens da ONG onde atuo, na zona norte do Rio, acerca de algumas ações práticas dos nossos cotidianos, como preencher uma ficha, já que são adolescentes de 15, 16 anos, que estão começando a circular sozinhos, e que inclusive fazem parte do curso com a intenção de conseguirem uma vaga para o primeiro emprego. Esbarramos no item etnia na ficha e começaram as inquietações. Que cor eu tenho, que cor eu sou, que marco na ficha, onde posso confirmar essa informação? Tivemos, a partir daí, vários encontros acerca da temática, pois os currículos dos que atuam com os cotidianos costumam ser assim, caminham para onde há necessidade deles. Eu levei espelho para se verem, folhas para se desenharem, giz de cera com tons mais próximos aos tons de pele, do que aquele rosinha que costumamos ver nas caixas de giz. Lemos e conversamos acerca de colorismo, miscigenação, etnia, em quadrinhos, literatura e artigos. Todos os movimentos foram importantes, necessários, mas o que se destacou foi a nossa ida à exposição Pardo é Papel. Voltando à questão de praticar a cidade, estes jovens são, em maioria, moradores de áreas periferizadas, localizadas na zona norte e zona oeste da cidade. Muitos nunca foram até um outro bairro sozinhos e começam este movimento através do curso, para ir até Vicente de Carvalho, também na zona norte. Grande é o número dos que nunca foram ao centro, ou visitaram pouquíssimas vezes para consultas médicas ou outros compromissos. Marcar com eles já no centro, em um ponto de referência, permite que eles deem um passo em relação a conhecer novos caminhos, se articular com os colegas e marcar de ir juntos, andar de metrô pela primeira vez. Com cuidado e carinho, os adolescentes espicham e questionam seu lugar. É maravilhoso acompanhar. Professor, eu consegui, eu cheguei até aqui, eu me virei, eu posso fazer parte desse lugar. Uma atividade externa é muito mais do que aprender em um lugar diferente, é se reconhecer pertencente a qualquer lugar. E como eles precisam se perceber apropriando-se da cidade, do centro, um lugar que se sentem estrangeiros. Não desejamos que a ideia de centro para eles e elas seja somente um lugar distante que vão para trabalhar, um lugar de migração pendular, onde chegam já cansados e retornam cansados para sua casa, se sentindo estrangeiros a todas as possibilidades que aquele espaço-tempo pode proporcionar. Que não entendam o centro como unicamente um lugar para trabalhar, que percebam as possibilidades. Além dessa apropriação, aí da exposição foi central a questão da etnia. É quando, no grupo de pesquisas, destacamos que os artefatos culturais se tornam artefatos curriculares. Ampliam, concordam, rebatem as questões apresentadas, permitindo múltiplos conhecimentos e significações. Textos dão conta de muitas abordagens, mas estarem perante a obras feitas por um artista negro em um museu, com uma estrutura tão linda, possibilitam diversos sentidos. Os jovens se apropriam da obra, do espaço-tempo, se expandem. Professor, essa obra tem um título de uma música do BK, aquele rap que eu gosto. Olha só o caveirão branco. Vocês sabiam que ele é conhecido como Branca de Neve? Caraca, o símbolo todinho está com uma arma na mão. Os policiais estão jogando o menino ou pegando? Olha só que legal, só tem Power Rangers preto. Ninguém estava conversando diretamente acerca do preenchimento da ficha, mas a temática estava lá em todos os cantinhos do museu. Os artefatos têm esse poder, explicam, questionam diversos assuntos. São aliados às questões curriculares, fazem parte delas, até quando não percebemos uma relação direta. Somos a favor dessas visitas, de qualquer contato com a arte, sem necessariamente pedir uma redação depois, um trabalho de campo. Entrar em um prédio bonito, ficar feliz em conseguir atravessar a cidade, falar que irão voltar depois sozinhos com outros amigos, se reconhecer uma obra feita em um papel. Tudo isso é currículo. Professora, nós somos os únicos negros visitando a exposição, mas o artista também é negro. Um negro está nas paredes do museu. Na saída do museu, a constatação. Eu ainda não sei bem o que sou. Quero muito estudar o assunto, mas sei que não sou pardo. Pardo é papel. E assim termina, gente. Obrigada.
Obrigada, Tami. Bom, e por fim, o texto Tecendo Conversas acerca das tecnologias nos cotidianos escolares, os usos do filme Sierra Burguês, do Marcelo Machado, da Maria Cecília Castro, da Renata Rocha e da Tami Lobo. Quem vai falar é a Renata. Renata, quer que eu coloque por aqui? Renata, quer que o Newton coloque para você? É porque, inclusive, você está sem som, viu? Você não está conseguindo mostrar e está sem som. Vamos pedir ao Newton para colocar? Hein, Renata? Pronto, entrou. Agora, nós não estamos te ouvindo. Isso que eu não estou conseguindo fazer agora. Entrou um negócio aqui, o que é isso? Newton está na frente do... Tem uma outra tela em frente à tela do... Me ouvindo? Renata, você abre uma outra tela na frente da sua tela. Pronto, agora já sim. Saiu, pronto. Está perfeito. Estão me ouvindo agora? Estamos. Ah, então tá. Acho que a entrada aqui está um problema. Então, boa tarde. Desculpa essa falha técnica. Eu vou falar um pouquinho sobre artefatos culturais, né, transformados em artefatos curriculares nas escolas. Assim como já foi dito, né, no decorrer das apresentações, a gente não trata do tema de migração, né, mas o modo pelos quais essas questões sociais graves, como a forte migração de pessoas, se transformam em questões curriculares para a escola, aqui no grupo da professora Nilda Alves. E esse artigo ele foi escrito por mim, por Tami, Maria Cecília Castro e Marcelo Machado, né? E Marcelo Machado. Eu estou fazendo um recortezinho dele, né? O filme a gente usa, né, como metodologia de pesquisa e na compreensão de processos migratórios de refúgio na contemporaneidade, né, entre outras insurgências. Esse filme de hoje é o Sierra Burguês Loser, é um filme de 2018, né? Ele não trata precisamente de migração, né? Assim como também nós não fazemos, né, nas nossas pesquisas, né? Mas a gente entende, a gente foi pensando a Sierra como uma suposta outra, né? Essa ideia de que algumas pessoas, né, dentro de ambientes até não necessariamente em situação de deslocamento ou de migração, mas ela pode acabar sendo um suposto outro, né? Está de alguma forma deslocado, ainda que seja no seu local de origem, né? E
no recorte desse artigo, né, acerca desse filme, eu quero chamar a atenção para o uso das tecnologias nas escolas, né, do proibido ao necessário, né. A escola sempre teve, as escolas, de maneira geral, sempre teve esse discurso proibitivo acerca do uso das tecnologias, né, não só do celular, né, o celular que mais recentemente é o que fica em pauta nas escolas, mas sempre houve isso, na questão do fone no ouvido. Em outras épocas que não tinham celular, e quem nasceu antes de 90 sabe disso, né, os Walkmans, os fones, então sempre essas tecnologias na escola, elas tinham esse caráter proibitivo, né, mas, no entanto, os jovens, os estudantes sempre conseguiram articular alguma forma de burlar isso e entrar na escola, né, fosse pela necessidade de uma apresentação de um trabalho, por exemplo, e você usa o aparelho para colocar uma música, ou usa uma função do aparelho para uma gravação de voz. Então, esses artefatos, eles sempre, de alguma forma ou outra, eram inseridos pelos estudantes nas escolas, né? E isso a gente vai pensando essa impossibilidade, né, de separar o cotidiano da casa, da vida pessoal, e o cotidiano da escola, né? E por isso a gente pensa nesses muitos cotidianos, né? Porque é uma coisa que está presente nesse dentro e fora do espaço escolar. Então, a gente vai entendendo essas tecnologias e as possibilidades dela nas pesquisas que a gente desenvolve, né? Especialmente com os jovens e nas escolas, porque elas trazem e agregam muitas possibilidades. Por exemplo, hoje, né, nessa circunstância de pandemia, esse encontro não seria possível se não fosse a tecnologia, né? Há pouco, as escolas também teriam paralisado as suas atividades se não fosse o uso das tecnologias, né, desses artefatos, né, que vão sendo transformados pelo uso que vamos dando a eles, né. Sierra Buggs é uma adolescente que ela aparentemente não se encaixava naquele padrão da escola, aquele padrão cultural, né, é um filme clichê americano, adolescente, e que tenta fazer esse movimento aí da adolescente empoderada, que procura fazer outros movimentos de vida, tentando fugir dos estereótipos e das cobranças sociais, né? Mas que, no decorrer da trama, ela acaba sendo envolvida numa série de questões que vão se desenrolar no filme, né? Quando o número dela, né, é dado, passado à frente por uma pessoa, por uma colega de turma, né? Então, a gente vai vendo isso de se desenrolar. Até então, ela está meio alheia àquele grupo escolar ali, ela não se conecta muito bem com aquelas pessoas, com aquelas dinâmicas dos acontecimentos, né? E a impressão que a gente tem inicialmente é que ela não se importa com isso. E quando o número dela vaza, né, é cedido por uma menina que para recusar uma fé de um certo garoto, né, a popular da escola com o popular, né, quando ela quer recusar aquele menino, ela dá um número falso e lembra do número da Sierra e passa esse número, né, e a Sierra, ela começa a trocar mensagens com esse menino. Só que o menino acha que é a jovem bonita, popular da escola, e era Sierra, né? E ela gosta desse jogo, desse movimento, dessa possibilidade que a internet e a rede social deu para ela ali no aplicativo de mensagem, de se passar por outra pessoa, e ela começa a trocar as mensagens com esse garoto, né? E no decorrer da trama a gente vai vendo os vários usos que ela vai empregando para esse dispositivo, né, com gravação de voz, até que momento ela precisa contar para a menina de que ela está conversando com esse outro rapaz como se fosse a menina, e ela grava a voz da menina para se passar por ela, né, vai acontecendo uma série de questões ali, né, que vai se desenrolando entre o cyberbullying, então conhecido, né, e o catfishing também, que é tentar se passar por outra pessoa ali numa rede social, né, para uma questão afetiva.
E dentro disso, né, a gente vai pensando essas ligações, né, vai fazer essas conexões com esses supostos outros dentro do espaço escolar. E com a questão da migração e do refugiado, né? Porque a internet virou também esse campo de xenofobia, né? De ataque, né? E também, em contrapartida, esse mesmo campo, né, da internet é um local também onde as pessoas que, por algum motivo, seja por motivo de migração ou de refúgio, ou de não enquadramento dentro de um padrão cultural ou social, vai conseguindo criar outros vínculos, né, e mostrar outras facetas suas e criar também, né, relações dentro desse espaço virtual. Então, a gente tem esses dois lados muito sensíveis do uso da internet, né? E dos artefatos de modo geral, e isso que nos chamou a atenção, né, nesse filme especial e que a gente trouxe para conversar hoje, que fez a conversa também nesse artigo, essa questão da tecnologia, né? Os casos de xenofobia aumentaram também por conta dessa questão da rede social, né, dos usos das mídias, enfim. Então, isso é uma questão que interessa a nós pesquisar, né, porque sempre está tocando nesse ponto da autoridade da diferença, né, de quando isso circula pela escola, né, porque essa trama toda se desenvolve entre estudantes de uma mesma escola, e quando isso vai tomando proporções dentro da própria escola, quando o filme termina, inclusive, né, durante um campeonato, que toda a farsa ali é desfeita, e um campeonato interno da escola, né? Então, tudo isso está presente dentro do espaço-tempo, né, educativo, e esses jovens estão nesses processos, né? Então, isso nos ajuda a pensar essa ideia desses supostos outros que circulam nesses espaços, né? Não só pelo fato de serem imigrantes, né, ou de estarem em deslocamento, mas por serem essas pessoas que talvez em algum momento não vão se enquadrar dentro do que é esperado ali, né? E aí esse filme termina, né, de uma maneira muito sensível, né, com logo após a situação do jogo lá, onde a farsa desmascarada acontece o baile, o famoso baile, né, juvenil americano aí, e a personagem principal, né, a Sierra Burgess, ela já estava interessada no rapaz, declara isso, né, e eles acabam ficando juntos no final, né, vencendo esse clichê aí americano do filme. E a música termina dizendo, né, eu sou um girassol, um pouco engraçado, se eu fosse uma rosa, talvez você iria me querer. Se eu pudesse, mudaria da noite para o dia, eu me transformaria em algo que você gostaria. Então, acho que a gente vai pensar nesses muitos girassóis presentes nos nossos cotidianos, né, que são esses tantos supostos outros, né, sejam pessoas em deslocamento ou as pessoas que atravessam os nossos dias, no nosso dia a dia, nas escolas. Fim. Obrigada, Renata. Tirar o seu aí. Bem, como a gente viu, né, a apresentação do nosso trabalho em torno de migrações é uma preocupação muito ampla, né, com uma série de questões, né, que se ligam aos tantos dentro e fora da escola, né, aos modos como as infâncias e as juventudes, né, se relacionam com os artefatos culturais, e como é que a gente vai buscando compreender isso de formas bastante variadas, né, na utilização dos filmes que são vistos, né? Nesse sentido, eu agradeço a apresentação de todos, né? E eu gostaria, Márcia, você podia aparecer, porque eu disse que você era a
a vice hoje da nossa cátedra, né, na UERJ, e que estaria presente aqui. Se você pudesse se apresentar no momento, Márcia Alvarenga. Será que ela está? Ela deve ter se ausentado nesse momento. Ah, não, está aí. Oi, querida. Tudo Olá. bom? É como alguns de vocês são, alguns de nós somos bastante próximos, porque são estudantes, né, lá do nosso curso, na FFP, como é o caso da Tami, é o caso da Renata, as duas últimas que falaram, né, da Rafaela, que é a nossa doutoranda nesse ano, da Fernanda, que está aqui, que é inclusive representante do grupo de doutorandos, são de lá, mas os outros são o Marcelo, que foi de lá, né, no mestrado, agora no doutorado ele está no Proped, enfim, muitos conhecem você, mas não todos, então eu pedi para você aparecer, porque hoje a Márcia é a nossa, exerce a coordenação junto com a Érica, né, e veio aqui para ver o nosso grupo mais proximamente pelo Zoom. Tá? Prazer ter você aqui, Márcia. Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, o prazer é todo meu, ainda mais ser acolhida, né, ser recebida com tanto carinho, o próprio Marcelo Machado, ali lembrando, né, da entrevista lá na FFP, no processo, né, de seleção. Então, assim, estar, né, entre queridos e queridas, né, nesse momento em que o seu grupo, né, o grupo coordenado por Nilda, né, que foi professora de muita gente. Eu reclamo que ela não foi minha professora, assim, não tive a felicidade de ter Nilda como minha professora, né, nos processos de mestrado e doutorado, então invejo, assim, uma inveja, claro, boa, e com as colegas Maísa, Maria Tereza e tantas outras, né, que foram alunas da professora Nilda, né? Então está né, nesse momento, né, nesse contexto aqui de apresentação dos trabalhos, né, que mobilizadas pelo convite, né, por um projeto, né, que a gente está tocando, né, com esforço, né, com muita vontade, né, de estar discutindo a problemática, né, das questões que envolvem, né, situações de refúgios, de migrações, ou outras formas de deslocamentos humanos, né? Então, participar deste debate, né, e através da participação e da apresentação dos trabalhos que aqui estiveram, né, sempre saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, né, e também interpretar esses trabalhos, né, como partes muito importantes, né, das produções do contexto, do âmbito da cátedra UERJ Sérgio Vieira de Mello. Né? Então, é um agradecimento, né, uma oportunidade de estar com vocês aqui, acompanhando a apresentação desses trabalhos, e especialmente, né, Nilda, você sabe, não sei se você sabe, mas eu gosto muito de cinema, né? Então, eu sou vamos dizer assim, eu tenho uma certa cultura cinematográfica, né? De filmes até que remontam, né? Questões atuais, né? Então, a filmografia, né, as produções fílmicas, né, e o seu cotejamento, né, nas discussões sobre situações de refúgio, deslocamento e migrações humanas, está nesse contexto das produções, é muito importante para a cátedra, muito importante para o fortalecimento, né, o robustecimento mesmo dos objetivos da cátedra na UERJ, né, na cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então, assim, eu fiquei muito atenta, né, aos trabalhos apresentados, né, e especialmente aqueles que trazem, né, a produção fílmica, né, e no diálogo com as questões tão hoje, né, não hoje, né, mas que se expressam de uma forma tão visceral
e, ao mesmo tempo, tão dramática, né, que são os deslocamentos humanos, né, ao mesmo tempo, né, esses processos de exclusões, né, nos territórios, sejam nacionais ou internacionais, em diversos contextos, né? Então, é sempre uma alegria, né, e dizer, mais uma vez, parabenizar as apresentações, a mediação, né, da Nilda nesses trabalhos, que cada vez mais significa que precisamos saber mais, conhecer mais, né, a riqueza e o rigor e o vigor dessas produções no contexto dos deslocamentos e, particularmente, no contexto dos trabalhos e dos projetos desenvolvidos na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da UERJ. Então, aqui também falo como vice-coordenadora da cátedra, né, e lembrando que a nossa coordenadora, a professora Érica Sarmento, também vai estar certamente compartilhando com vocês, né, as apresentações que foram gravadas, né, no YouTube, que foram, né, simultaneamente também apresentadas no YouTube. Então, é parabenizar a esse esforço e esse trabalho, né, que este coletivo, coordenado por Nilda, também expressa, né, esses nossos objetivos na cátedra, né, tendo a UERJ também como uma instituição de ponta na organização, né, e no diálogo dos debates, das discussões, no contexto dos objetivos do projeto da cátedra. Muito obrigada, Nilda. Obrigada a e você. Agradeço também a todos que participaram, né? Foi muito bom a gente contar com a coordenação aqui, porque isso mostra como é que a cada coordenação, a gente vai conseguindo funcionar, né, melhor e organizar um pouco mais a nossa cátedra, que é tão importante, né? Ela Exatamente. É uma honra a UERJ ter a cátedra e, ao mesmo tempo, é extremamente importante a gente conseguir perceber o movimento criativo dentro dela, né? É muito bom isso. Gente, nós vamos passar. Agora, nós teríamos uma meia horinha. E a relevância, Nilda, assim, mais uma vez, afirmar como que os trabalhos que são apresentados, né, como eles dialogam, né, com esses objetivos da cátedra. Eu acho que é muito importante, né, para a própria cátedra, né, ter esse acervo, né, e o conjunto uma das dos trabalhos. Coisas disso aí, Márcia, que tem me impressionado muitíssimo, é porque agora, no que se refere àqueles países da América Central que estão enviando crianças sozinhas, né, para ficar na margem dos Estados Unidos, na esperança de que essas crianças entrem nos Estados Unidos, e não tem assim o menor apoio do governo mexicano, né? É impressionante como a questão da escola seria importantíssimo para a organização dessas crianças dentro do México ainda, né? Porque eu fico imaginando que essas crianças não têm acesso, possivelmente muito mal, a alimentos, né? Tem alojamentos muito precários, eu consegui ver uma reportagem sobre isso, e, de fato, escola sequer é pensado. E aí a gente fica aqui, né, quando a gente está fazendo essa discussão, de crianças nossas que não conseguem ir para a escola e não conseguem ter recursos suficientes, etc. Essas crianças estão inteiramente abandonadas, né? E isso tem que ter algum tipo de discussão, né? Porque as crianças que chegam aonde for, elas têm que ser incorporadas a uma escola imediatamente, né? Enfim, mas eu acho que E pensar, né, até no âmbito mesmo das discussões e debates sobre migrações, as instituições permanentes, vamos dizer assim, elas são, né, são muito convocadas a esse acolhimento, né, e essa inserção, né? Então, a gente, mesmo aqui no Brasil, como que, de uma certa forma, muitas escolas, elas perceberam, né, a dramaticidade dessa situação e
de certa forma, realizam ações de acolhimento, né, de inserção das crianças e jovens, né, nos processos de escolarização. Infelizmente, essa questão da pandemia, né, que é uma tragédia que aprofunda ainda mais essas dores, os processos e de deslocamentos forçados, sobretudo, como que temos nós que também acompanharmos e estudar como está sendo feito, né, a incorporação, né, a inserção dessas crianças, considerando que são outras histórias, né, como todos nós temos várias histórias, mas a questão desta marca da criança que migra, né, o quanto que isso, nas escolas que realizaram acolhimento, como que podemos também acompanhar, né, os processos de inserção, né, dos processos de escolarizações das crianças e jovens nas escolas brasileiras, né, ou pelo menos em alguns municípios com os quais a própria cátedra tem interseção, né, tem diálogo, né, como em Duque de Caxias, sobretudo, né, no município do Rio, e em São Gonçalo, que é, vamos dizer assim, né, o município ao qual eu tenho me dedicado às pesquisas, não necessariamente ou exclusivamente às questões de migração, né, mas que tem provocado a universidade, a própria Faculdade de Formação de Professores, a também estar atenta em acompanhar esses novos sujeitos, né, migrantes nacionais ou não, que hoje tem na escola, continua tendo na escola uma referência, né, institucional, assim como outras entidades, né, de acolhimento e de crianças, jovens e adultos migrantes. Exatamente. Gente, nós temos ainda uns 20 minutos para alguma troca entre vocês, alguma fala. Quem é que gostaria de fazer alguma observação, destacar algum ponto? Entre os que falaram e os que não falaram. Estejam à vontade. Não, porque a gente teve que escolher um para falar sobre o artigo, né? Como você viu, o nosso grupo ela funciona sempre muito articulado, né, entre eles. E tanto o nosso programa de pós-graduação da FFP como o Proped. Então, eles formam grupos variados e as autorias vão sendo sempre compartilhadas, o que eu acho extremamente útil na formação, né, de quem vai depois ser professor na universidade, como eles vão ser, e formadores de professores, porque o trabalho coletivo ele é fundamental, né? E as maneiras diversas como vocês organizaram isso. Alguns até narraram um pouco isso, né? A Joana, a Rosa, né? Então, é muito interessante como é que essa diversidade de composição para o artigo de vários autores vai acontecendo no grupo. Isso vai dar artigo, viu, Rosa? É porque eu brinco muito com a Rosa, de vez em quando surge uma coisa e diz, isso vai dar um artigo, Rosa. Isso vai dar um artigo. Vai dar um livro, gente. As diferentes composições para se escrever um artigo coletivo de vários autores. Mas alguém gostaria de... sim, Márcia. Não, eu acho que esse exercício, né, de compartilhar, né, escritas, né, é fundamental para hoje, né, para esse momento de tanta fragmentação, né, em que a própria academia, né, vem sendo fragmentada, vem sendo atacada, e a fragmentação por conta também dos próprios processos, das nossas próprias escolhas também, do ponto de vista teórico, epistêmico, metodológico, né? Então, quando a gente busca, né, cada vez mais aproximação e cada vez mais essa força do coletivo, né, a gente reforça essa possibilidade que é possível ter solidariedade acadêmica, né, em vez da competição, fazermos mais processos em que os processos acadêmicos sejam mais solidários. E os grupos de pesquisa, acho que eles têm essa marca, né, de traduzir essa solidariedade acadêmica e de partilhas, né, enfim, né, do diálogo, né, com
seja na discussão dos objetos, das problemáticas às quais nós dedicamos, né, a estar interpelando, né, e sendo interpelada também por elas, né. Então, acho que é fundamental o fortalecimento dos grupos e, sobretudo, que eles, né, sejam muito marcadamente feitos, realizados, né, formados com essa dimensão, né, de uma solidariedade que não é piegas, né, porque se a gente não está junto, a gente não sobrevive, então, cada vez mais se faz necessário, né, essa articulação e essa extensão, né, no sentido dos grupos também se estenderem para outros grupos, né, as possibilidades de diálogos, as possibilidades de compartilhar preocupações e problemáticas, né, de estudos. Exatamente. Bom, então, alguém gostaria de dar uma faladinha, uma observação? Marcelo, você que ficou calado, não foi eleito para falar sobre nenhum dos filmes dos quais você participou em artigos? Foi excluído dessa vez. Foi Aí, excluído. Marcelo. Mas Marcelo. Tudo bem, Márcia? Guardo Tudo com muito bem, carinho. querido? Obrigada. Guardo com muito carinho a entrevista e tudo. Para falar dos filmes agora, né, eu estava aqui, enquanto a Renata estava falando das tecnologias no espaço-tempo escolar, eu estava me lembrando, essa semana que eu estava lendo de um acampamento de refugiados na Turquia, que já estão há 5 anos, né, naquela situação de vulnerabilidade, onde os banheiros são improvisados, as escolas são improvisadas, e eu fiquei aqui imaginando, né, a gente em pleno século XXI, vivendo uma pandemia, usando, né, das tecnologias para se fazer educação, e essas crianças, né, não só crianças, porque tem muita gente, são mais de, acho que os números, eu não lembro agora corretamente, mas eram mais de 2.000 pessoas que estavam assentadas lá, e elas não podem nem fazer uso, né, dessas tecnologias que para a gente já se tornaram, já entraram no nosso cotidiano, né? Então, quando a Renata falava da importância dos usos para as nossas pesquisas, né, das tecnologias, dos artefatos tecnológicos nas nossas pesquisas, eu fiquei imaginando como que isso, em quais situações essas tecnologias não podem ser usadas. E aí me veio esse acampamento lá da Turquia e a quantidade de gente que está à margem de todo esse processo. Então, esses encontros, a potência desses encontros faz com que a gente acessem a outros conhecimentos, significações dos nossos pensamentos, sabe? E faz a gente refletir um pouco, né? Pensar um pouco acerca de tudo isso que a gente vive pontualmente por causa da pandemia, e disso também que a gente vive que, mesmo sem a pandemia, continuam nessas condições, porque é um acampamento que já existe há 5 anos, e não houve nenhuma possibilidade, né, de levar essas tecnologias para auxiliar, para fazer ajuda, não sei também qual seria a palavra, mas talvez para possibilitar, né, algum processo formativo para aquelas pessoas que estão paradas ali no tempo, né? E o que dizia a reportagem era justamente isso, aquelas pessoas estão há 5 anos, naquela frase que a Nilda gosta muito de dizer, né? Aquelas caminham, 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 esperam, esperam, esperam. E já era uma espera de 5 anos por um processo de entrada na Turquia, um processo de entrada em algum país europeu, mas naquele momento elas estavam paradas. E essa potência da tecnologia, né, que trouxe hoje, se não fosse ela, a gente não estaria aqui nesse encontro, me deixou questionando isso, né, o como que a gente ainda não conseguiu levar isso a outros patamares. E como essa situação, né, Marcelo, de pandemia que a gente viveu, e ter que fazer o tal do ensino remoto, né, quer dizer, como é que, de fato, mostrou as fragilidades, né? Você lembra como nos 6 primeiros meses a gente tinha que consertar ou tentar consertar dificuldades de relação de cada um de nós, né? Você foi um deles, que teve que comprar um tal de cabo, né? Um tal de cabo, depois foi o computador, Maria era o tal de um cabo também, né? Então, esse tipo de questão que vai mostrando como é que tudo isso
permite a gente compreender melhor, né, toda não possibilidade de acesso a essas coisas por uma grande parte da população também, nos nossos próprios países, né? Quem mais gostaria de falar, gente? Pode já ter falado, viu, Noale? Você que gosta de falar. E o pior é Fernanda, que é uma faladora de sempre, hoje está num mutismo incrível. É porque eu estou no computador e aqui eu estou sempre em vias de ter uma queda. Acabou de ter. Não me arrisquei muito, mas as falas foram... Alguns artigos eu já tinha lido, né, porque a gente sempre lê no grupo. Então, o que a Tami fez, né, acerca lá daquela exposição no mar, belíssima. Então, eu já conhecia alguns artigos, mas é sempre a fala e a apresentação traz ainda outras camadas, né, que a gente às vezes não observou naquele momento. E as apresentações estão muito lindas também, que eu creio que seriam importantes também, né? O texto e algumas dessas imagens que nos reportam também a outros lugares, não só a leitura daquele momento do texto. Então, principalmente, aí eu vi um outro trabalho também ali da Tami, né? A partir daquelas imagens. E o filme que a Noale trouxe, que eu não conhecia, essas táticas, né, do que o personagem lá inventou de trazer, né, de vender aspirinas. Então, eu achei fantástico isso. Eu acho que todos esses filmes trazem, né, de alguma forma, essas táticas que nós usamos para sobreviver. Então, assim, eu queria parabenizar e isso que eu destaco de todos os trabalhos que, além da apresentação das imagens, a fala também nos aproxima, né? A gente traz outras memórias que, às vezes, a gente leu e não percebeu ali no texto. Então, é sempre um outro momento importante também da pesquisa, eu creio, né? Sobre esse texto da Tami e Renata, esse texto da Tami e da Renata é importante, e achei que era importante ele ser apresentado para mostrar, e para, de certa maneira, mostrar o absurdo da situação que a gente está vivendo, afastado, né, dessas mostras, né, artísticas, culturais que a gente tinha antes da pandemia, mas, sobretudo, pela falta de financiamento que essas atividades estão tendo, né? O país está completamente sem pensar nesse assunto cultural, né? Se criou uma lei que fornece, né, algum tipo de financiamento, mas foi criado por um ano, e agora o que se disse estar recriando nesse segundo ano de pandemia é, de fato, a possibilidade de que dinheiro que não foi recebido no primeiro ano ser gasto neste ano, alguém que não conseguiu gastar o dinheiro no ano passado, que gaste nesse ano, mas, efetivamente, muito sem financiamento para as atividades e as produções culturais, né? Isso é assustador, né? Eu fico imaginando a nossa saída da pandemia, né? Que a gente não sabe ainda quando, porque as vacinas cada vez estão mais devagar, exatamente por não terem comprado quando era para comprar, né? Como será a nossa relação com isso, né? Enfim, é uma coisa muito dramática o que a gente está vivendo nesse setor também. E aí eu achei que tinha que trazer, né, porque o texto é muito bonito, o texto de Tami e Renata, ele é muito bonito, e a exposição era maravilhosa, né?
Então, lembrar um pouquinho daquilo que a gente tinha e que hoje está difícil da gente ter. Mas que a gente tem que lutar por. Nenhum professor se forma sem a cultura, né? A gente vai, por enquanto, tratando de filmes, né, que a gente pode ver de alguma maneira, né? Mas, efetivamente, é uma situação muito empobrecedora para uma cidade importante como é o Rio de Janeiro. Alguém mais gostaria de falar? Eu gostaria, Nilda. Eu gostaria de parabenizar a qualidade das apresentações, a segurança dos apresentadores, né? E a forma como foi feita nos faz querer ver os filmes, né? E reforçar, né, o conceito que foi tão bem discutido das cineconversas, de como elas potencializam o ver, ouvir, sentir, pensar, as questões curriculares que podemos desenvolver nas redes educativas. Parabéns ao grupo. Alguém mais gostaria? Márcia, você que é tão ligada à questão cultural. Pois não, Márcia. E assim, só complementando um pouco o que você falou, assim, Oi, agora, tá? Estão me ouvindo? Agora sim, mas está picotando. Eu vou tirar a minha imagem, então, ver se melhora. Os artistas, da mesma forma que os educadores, estão se reinventando, né? Eu estou acompanhando muito de perto essas reinvenções, dentro do possível, como eles estão conseguindo fazer artes visuais, artes plásticas, artes cênicas através de uma tela, né? Então, tem sido assim, um trabalho muito potente de muitos, e muitos no coletivo, né? Você vê cada vez mais uma ação integrada, esse olhar da arte como um coletivo acontecendo, e assim, acho que o mundo já mudou, né? Acho que a gente está se reinventando e vamos torcer para a gente se reinventar a favor de todos os seres humanos. Enquanto estavam aqui as apresentações, estava recebendo notícias lá de Israel, de Tel Aviv, dessa guerra, enfim. Né? São momentos muito difíceis que a gente está vivendo, e acho que a pesquisa do cotidiano fortalecem a gente poder olhar para dentro daquilo que a gente está vivendo, né? A riqueza dessas apresentações, não só pela qualidade dos textos, mas também das apresentações, mas especialmente o que elas carregam, né? A gente falou aqui desde a fome, da peste, né, do Brancaleone, a gente passou pelo colorismo, a gente passou pela migração, pelos refugiados, a gente passou, enfim, a gente entrou na cibercultura, na questão dos jovens, tudo que a gente viveu, né? Todas as dificuldades, ou quase todas as dificuldades de 2020. Né? Então, assim, como esses textos retrataram um pouco dos cotidianos, né? Das vidas das pessoas, e como isso foi importante levar para espaços educadores, né? Como professores, alunos, jovens, enfim. Então, parabéns para vocês e que a gente continue se fortalecendo aí nessa rede. Obrigada. Obrigada, Márcia. E saindo a imagem melhorou bem mesmo, viu? Incrível isso. É para mostrar como é que esses nossos fornecedores de MITs ainda estão atrasados, como eles precisam melhorar muito, né? E a gente tem que começar a exigir isso deles, né? A criar caso com eles. A gente até no começo reclamou um pouco, mas parou de reclamar, né, Nilton? A gente tem que continuar reclamando. Que teve isso, que teve aquilo, que precisa melhorar isso, que precisa melhorar aquilo. A gente fala com o Zoom, porque é o Zoom que fornece a gente aqui. Vamos lá. Quem mais? Quem mais gostaria de falar alguma coisa, se expressar? Nada? Ninguém mais? Juliana é outra falante que, de repente, também está numa... tão calada hoje, que está me espantando. E só está a fotografia paralisada ainda por cima. Estou aqui. É porque realmente a internet, como oscila bastante, aí eu faço isso, né? Fecho a tela, que aí fica muito melhor. Mas, então, vou falar também um pouquinho. Primeiramente, eu queria agradecer essa tarde, como Maria mesmo disse, foi uma tarde maravilhosa, está sendo uma tarde maravilhosa, aprendi muito aqui, né? Principalmente um filme que
talvez me chamou mais atenção pelo fato de não assistir ainda, né? Que é o Pagador de Promessas. Eu quero assistir. Como eu fiquei assim, sabe? Deu aquela pulguinha da curiosidade. E como que eu quero assistir? É uma coisa assim que eu já coloquei aqui, já até anotei para não deixar, né? E como foi interessante, né, observar as várias formas, né, de tecer e criar oportunidades de compreensão, de conhecimento, de significações, né? E isso foi bárbaro, isso foi maravilhoso. Eu queria agradecer novamente todos os apresentadores, né? Porque vocês pegaram assim e foram pincelando, né? Parecia que a gente estava assistindo ali o filme, né? Junto com as ideias que vocês foram apresentando. E isso foi algo maravilhoso, isso é extraordinário. Muito obrigada pela sua oportunidade. Obrigada. Gente, podemos fechar. Agora, se a gente vai fechar, vocês lembram que a gente ainda tem meia horinha de reunião de grupo, né? Porque esse horário, Márcia, é o nosso horário de reunião. Então, como tem os trabalhos da Amped aí, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, porque o tempo é muito curto esse ano, né? E alguém mais, senão a gente fecha o YouTube, né, Newton? E pronto, aí a gente faz a reunião nossa. Assim, Márcia estará dispensada a assistir a reunião e a gente prossegue um pouquinho aqui, não necessariamente a meia hora, mas pode ser um pouquinho só. Não sei se você quer se despedir, Márcia. Você está fechada aí, o microfone está fechado. Está fechado o microfone. Abriu? Pronto, abriu. Ah, perfeito. Então, mais uma vez, agradecer, né, a possibilidade de estar reunida aqui com o seu grupo, né, assistindo e refletindo também, né, sobre as apresentações, né, sobre a força fílmica, né, como uma experiência também, né, quer dizer, o que o filme, né, nos provoca, né, em termos, né, não só da imagem, né, mas aquilo que ele carrega também como linguagem, né, e nas suas várias expressividades, né? Então, parabenizar, e também as demais apresentações, que não necessariamente, né, envolvem a questão do filme, mas eu também concordo de que o Pagador de Promessas tem que ser revisitado, viu, e conhecido pelos aqueles que não conhecem, né? Até porque a obra, né, fílmica, né, ela também está à altura da obra teatral, né, de Dias Gomes, né, originalmente, né, e dizer que todos nós temos direito à cultura, né, e quando a gente fala do professor que não lê, que não vê filme, ou que não explora, né, outras estéticas fílmicas também, né, porque a gente está, de uma certa forma, uma hegemonia do cinema, da narrativa e da estética norte-americana, né? Então, revisitar, conhecer, né, as obras, né, os filmes também nacionais, né, os cinemas, né, os filmes e cinemas que saem do eixo, né, europeu, né, mas do Oriente, né, o cinema asiático, cinema, enfim, isso tudo também é uma forma de honrar aqueles e aquelas que com uma câmera, e como o Glauber dizia, né, com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, a gente pode, sim, reinventar o mundo e interrogar o mundo e interpretá-lo de várias formas, né? Então, parabéns aí a vocês, e obrigada, Nilda, pelo convite de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Obrigada a você. E agradecer também, né, o convite, né, como eu falei, a Érica, né, está acompanhando, não está aqui, mas está acompanhando o trabalho de vocês, e certamente também com a mesma alegria que eu estou tendo, né, nesse momento. Muito obrigada, viu? A gente está marcado o encontro para o dia 22. A gente está preparando o trabalho para estar lá, no dia do refugiado. Ah, perfeito. Vamos sim, estaremos lá. Isso. Um beijo. E mais uma vez agradecer pela participação na cátedra, né? Obrigada. Um abraço. Obrigada, Nilda. Obrigada a todos. Marcelo, um beijo, viu?